2, 1 e... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje um vídeo pós-jogo do nosso Cruzeiro e Boca, ótimo resultado do Cruzeiro, o resultado que o Cruzeiro precisava desse resultado por causa que havia perdido uma partida que não poderia perder contra a Universidade Católica e conseguiu, com esse resultado, dar uma recuperada na tabela da Libertadores. Já chega deixando seu like, se inscrevendo para estar me ajudando sempre a trazer mais vídeos como esse aqui para você. Vamos falar um pouquinho do contexto do jogo, cara. Foi um jogo muito pegado, muitas faltas. O juiz, desde o início do jogo, parando muito o jogo, não deixava o jogo rolar de jeito nenhum. E isso atrapalhou um pouco o time do Cruzeiro a desempenhar um bom futebol. Muito influenciado também o juiz fez isso por causa dos jogadores do Boca que ficaram fazendo catimba, ficaram tentando, atrapalhar ao máximo, parar o jogo ao máximo para que não houvesse jogo e conseguiram boa parte disso. Tivemos, acredito eu, que no primeiro tempo mais tempo com a bola parada do que com a bola rolando, diferentemente do segundo tempo. No segundo tempo a gente teve mais futebol e menos, como eu posso dizer, jogo parado. No segundo tempo, o Cruzeiro veio mais preparado, mais insistente na tentativa de fazer o gol e acabou conseguindo com um gol que sai de uma boa mexida do Arthur Jorge, cara. A entrada do Neiser eu acho que foi um acerto do Arthur Jorge, porque o time do Boca estava com um jogador a menos e com um jogador a menos o Cruzeiro poderia ter mais liberdade para adicionar um atacante e, quem sabe, se tornar um time mais ofensivo em busca do gol, como fez no jogo de hoje. Vou trazer aqui para vocês algumas estatísticas do jogo. O Neiser, que entrou no lugar do Lucas Romero, ou seja, o Cruzeiro tirou o meio-campo defensivo para colocar um atacante muito ofensivo, como se fosse um camisa 9, ou seja, essa mexida do Arthur Jorge foi para claramente deixar o time mais ofensivo, para ir em busca sim do resultado, ir em busca sim do gol, tanto que depois do gol teve a saída do Arroio para a entrada do Bruno Rodrigues, coisa que deixa o time mais defensivo. O Bruno Rodrigues é mais defensivo do que o Arroio. E também teve a saída do Caio Jorge para a entrada do Matheus Henrique, que é um meio-campo defensivo também, faz quase o mesmo papel do Lucas Romero, para tentar se fechar e não tomar o gol e garantir o resultado, levar 1-0 para casa. Levar 1-0 para casa não, porque o Cruzeiro já estava jogando em casa. Achei importante também a substituição do Fagner no meio da partida, no intervalo, porque a gente sabe como o Fagner apesar de ser um ótimo jogador, tem esse probleminha aí com as faltas e os cartões, né? Então foi melhor que a gente garantisse e, por uma questão de segurança, retirasse o Fagner para adicionar o Cauã Moraes no time. Cauã Moraes, que entrou bem, fez um ótimo jogo, Cauã Moraes, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tem que dar um destaque aqui para o time do Cruzeiro, principalmente defensivamente, não permitiu que o Boca desse nenhuma finalização, nenhuma, nem para fora, nem no gol. O Boca não teve finalizações no jogo. O Otávio nem foi exigido, então, porque como não teve finalizações, a bola nem chegou no gol. Mas quando se fala de toque de bola, erros de passe, o Otávio não comprometeu. Foi um ótimo jogo e eu acredito que ele vem agora para ser o goleiro titular do Cruzeiro, pelo menos nas Copas, porque ele foi titular na Copa do Brasil e foi titular agora pelo jogo da Libertadores. E se ele conseguir manter um bom desempenho, acredito que ele venha a se tornar o titular, inclusive no Brasileirão, porque, na minha opinião, ele passa bem mais segurança do que o Matheus Cunha.
Defensivamente não tem nem o que falar. Ótimo jogo do Fabrício Bruno, do Jonathan Jesus, do Kaique, do Romero. Gerson, cara, que jogo absurdo do Gerson, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tentar trazer algumas estatísticas aqui de bate-pronto para vocês. Passes certos, 94% de acerto de passes, 68 de 72. Passes para o terço final, passes de profundidade para tentar achar jogadores em boas posições de finalizar, 12 passes. Passes certos no terço final, que são os passes mais difíceis de acertar, por causa que são onde a defesa está mais fechada, então é mais difícil de acertar esse tipo de passe. O Gerson acertou 23 de 25 passes, e passes longos acertou 4 de 6. Foram 91 toques na bola do Gerson no jogo, ou seja, participou muito do jogo, fez um ótimo jogo, o Gerson, no dia de hoje. Matheus Pereira sempre joga bem, sempre joga bem não, vinha de uma atuação um pouco apagada no último jogo contra o... Cara, me deu um branco absurdo agora. Contra o Remo. Mas no dia de hoje conseguiu sim fazer uma ótima atuação contra o Boca Juniors também. Foram 3 passes decisivos dele no jogo. Uma grande chance criada. 21 de 26 acertos de passe no terço final. E 71 toques na bola, participou um pouco menos que o Gerson, mas é normal porque ele joga numa posição mais avançada. Fez um ótimo jogo também, o Matheus Pereira. Agora voltando a falar do Caio Jorge, o Caio Jorge não vinha fazendo um bom jogo, na minha opinião. Melhorou bastante no segundo tempo. E no final ainda acabou dando uma bela assistência para o Neiser. O Matheus Pereira tocou para o Caio Jorge cruzou para o Neiser, que fez um belo gol. Belo gol não, fez o que tinha que fazer e trouxe a vitória para o time do Cruzeiro. O Cruzeiro melhora na tabela da Libertadores, agora assume a liderança com 6 pontos, empatado também com o Boca Juniors. Tem a vantagem de estar em primeiro lugar porque por causa do confronto direto. E, cara, vitória importantíssima dentro de casa pro Cruzeiro hoje. Comenta aí o que você achou do jogo de hoje, apesar da catimba, o resultado foi muito importante. Deixe seu like, se inscreve, valeu e é nóis.